Você tem autonomia do seu comportamento? Eu adorava fazer esse tipo de pergunta para os alunos de universidade, em cursos, em palestra, para as pessoas em geral, sobre isso. Será que você realmente, verdadeiramente, você tem autonomia do seu comportamento ou autocontrole? Não sei se você já ouviu falar sobre uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos com criança de 4 anos. Era bem simples, na verdade. O pesquisador queria tirar algumas informações sobre o autocontrole das crianças. Então as crianças tinham 4 anos, eram 500 crianças com 4 anos de idade, e o desafio era o seguinte: eles estavam numa sala, numa cadeira, sentados numa cadeira com uma mesa, e em cima dessa mesa tinha um prato e um doce, um marshmallow, bem famoso nos Estados Unidos. E ele falava o seguinte, o pesquisador falava para a criança o seguinte: olha, você pode comer esse marshmallow agora, ou você pode esperar e quando eu voltar eu vou te dar 2 marshmallows. Ou seja, você pode comer agora, você pode esperar e quando eu voltar você pode comer, eu vou te trazer mais um e você vai ter 2 marshmallows. E aí ele saía da sala, deixava a criança sozinha e ele ia para um outro lugar, numa outra sala que ele podia ver a criança e o comportamento da criança. Ele conseguia observar o que a criança fazia. E olha que incrível foram os resultados. A sala não tinha nenhuma distração, não tinha televisão, não tinha nenhum joguinho, não tinha quadro, não tinha nenhum papel e caneta, absolutamente nada. Apenas uma sala, sem pintura nenhuma, uma única pintura, uma cadeira, uma mesa e o marshmallow em cima. E aí você deve imaginar a agonia, né? Hoje, se eu perguntar para você, se eu falar o seguinte: olha, eu te dou aqui um marshmallow, você pode comer agora, eu te dou um doce, uma coxinha, eu te dou um salgadinho ou um docinho de festa. Eu te dou um docinho agora. E se você esperar, quando eu voltar eu te dou outro. O que você faria? Você comeria agora ou você esperaria para comer depois? A partir de 4 anos de idade, a criança já tem esse controle, foi o que ele descobriu. E por incrível que pareça, algumas crianças conseguiam controlar e não comeram, e outras crianças acabaram comendo, né? E os resultados foram diversos. Algumas crianças ficavam cantarolando, viravam de costas, começavam a conversar com um amigo imaginário, ficavam olhando para o marshmallow, fechavam o olho, botavam a mão na frente do olho para não ver. Outras crianças pegavam o marshmallow, cheiravam sem colocar a mão, pegavam o marshmallow, passavam o dedo e davam uma lambida, outras colocavam e lambiam, outras colocavam na boca, davam uma passada pela boca, né? E depois tiravam e colocavam de volta no prato. E outras imediatamente pegavam comigo e pronto, o que importa é o marshmallow agora, porque eu nem sei, afinal de contas, se ele vai voltar. É uma história simples, na verdade é uma pesquisa real, é uma pesquisa verdadeira com 500 crianças simples, mas ela reflete muito a nossa vida como um todo. E antes de eu te contar os resultados mais incríveis, eu vou te perguntar algo diferente. Você é daquelas pessoas que tem um pouco mais de autocontrole e resiliência para esperar alcançar uma conquista maior, ou você frequentemente fica seduzido ao prazer imediato? Isso faz diferença no sucesso que você vai ter na vida ou não. Sabe por quê? O que o pesquisador descobriu depois de 5 anos é que as crianças que estavam na escola ainda, nas mesmas escolas, né, as crianças que não comeram marshmallow e esperaram para ganhar o segundo, essas crianças tinham notas melhores. E aí ele ficou intrigado com esse resultado, porque será que tem realmente uma correlação ou foi só um acaso? 5 anos depois, ou seja, depois de 10 anos, né, quase um pouco mais de 10 anos que a pesquisa foi feita, as crianças estavam já adolescentes e esses adolescentes estavam muito prestes a fazer um teste que é como se fosse o Enem no Brasil, né? E as crianças estavam nessa idade de prestar esse teste bem famoso nos Estados Unidos. E ele foi atrás dos resultados e olha que incrível. As crianças que conseguiram controlar o impulso do prazer imediato em troca de uma conquista maior, que eram 2 marshmallows, essas crianças tiveram melhores resultados, foram melhores nos testes, tiveram pontuações maiores. E aí isso ainda deixou o pesquisador intrigado. E o mais incrível é que 40 anos depois que o teste foi feito, esse pesquisador voltou atrás dessas crianças, né, que agora já eram adultos, com empregos, famílias e tudo mais, e ele concluiu algo incrível e realmente significativo. As crianças que tiveram mais autocontrole e conseguiram abdicar do prazer imediato por uma conquista maior, elas estavam muito melhores na vida como um todo, absolutamente tudo era melhor na vida delas. Melhores empregos, melhores salários, uma qualidade de vida melhor, melhores fisicamente, melhores financeiramente. E aquele outro grupo de crianças que não conseguiu ter o autocontrole estava significativamente com uma qualidade de vida pior.
Inclusive, alguns passaram por drogas, por polícia, foram fichados, enfim. Eram crianças que foram associadas a problemas, a violência, dificuldades de lidar com o dia a dia, com as dificuldades da vida como um todo. Isso não foi uma diferençazinha pequena, foi uma grande diferença que ele encontrou. Estatisticamente significativo, foi cientificamente provado que as crianças que conseguiram abdicar do prazer imediato por uma conquista maior estavam com uma vida muito mais agradável e com muito mais qualidade em todos os aspectos. E aí a grande pergunta é, será que isso é genético? Ou seja, se você até os 4 anos tiver a genética do autocontrole, você vai ter sucesso e de repente se você não tiver, você vai acabar indo para o fracasso? Absolutamente não. Qual foi a grande sacada, a interpretação dos resultados mais clara que o pesquisador teve? As crianças passaram por dificuldade, todas elas sem exceção, porque é uma sacanagem você colocar uma bomba de açúcar, uma coisa super gostosa na frente de uma criança de 4 anos. Ela vai querer comer. A questão é que todas as crianças, as 500 crianças, tiveram dificuldades, elas sofreram, entre aspas, para passar pelo teste. A diferença é que algumas conseguiram criar estratégias para distração, ou seja, algumas crianças cantarolavam, conversavam com um amigo imaginário, faziam outras atividades que distraíam elas daquele prazer imediato. Olha que incrível isso. O que a gente está dizendo, que eu estou passando para você, que eu estou querendo dizer, é que não é genético. O autocontrole e você ter mais autonomia do comportamento é uma decisão consciente. Então, se eu aceito, se eu assumo que, na verdade, o que as crianças tiveram foram estratégias melhores do que outras, eu posso ensinar estratégia, concorda comigo? Então ficou fácil, porque a gente sabe, eu sei disso com toda a certeza do mundo, que na verdade o que a gente pode ensinar para as pessoas é estratégia. Estratégias de autocontrole, estratégias de resiliência, estratégias de abdicação do prazer imediato por uma conquista maior. Porque afinal de contas, você decide o que você coloca no seu prato, por exemplo. Porque a coxinha não vai sair lá do buffet e pular no teu prato. A lasanha não vem correndo atrás de você e entra no seu organismo. Você vai atrás dela e você coloca no seu prato. O prazer imediato. Se você tem compulsão por compras, não é o sapato que está em promoção. Agora, em época de Black Friday, você acaba gastando muito porque, nossa, mas está tão mais barato, eu preciso comprar. Você compra uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem para agradar alguém que você nem gosta. É insano, é loucura, mas isso tem a ver com autocontrole. E eu sei como que a gente pode mudar isso, como é que a gente pode criar estratégias para fazer essa mudança de comportamento. E é justamente isso que a gente vai trabalhar nesses 30 dias juntos. São ferramentas que a gente pode melhorar isso. E para começar, você precisa preencher, assim que acabar esse vídeo, a ferramenta prazer imediato versus conquista maior. Você tem que listar quais são os seus prazeres imediatos que não estão te ajudando de uma certa forma a ter uma vida melhor. Eu não sei, de repente você tem a compulsão do prazer imediato alimentar. Você é aquela pessoa, a famosa formiguinha, que está toda hora buscando algum doce. E a gente sabe que açúcar causa inflamação no organismo, inflamação é ruim porque acidifica e aumenta a chance de você, por exemplo, ter câncer. Isso é pesquisa científica, isso aí é comprovado. Então por que você vai ficar fazendo isso com você mesmo? Eu brinco muito, né, que eu adoro pizza, eu sou apaixonado por pizza, principalmente aquelas mais gordurosas, né, faz sentido. Mas eu me amo tanto, eu gosto tanto de mim que eu não me permito encher o meu estômago com pizza calabresa com cheddar e sei lá mais o que em cima dela. Eu não vou comer isso. Por mais que eu sei que isso é gostoso imediatamente, vai me dar um prazer imediato, amanhã eu acordo arrependido. E se eu comer hoje, depois, daqui a um mês eu acordo o quê? Com sobrepeso, acordo mal fisicamente, me sentindo estufado. Aí outro dia você acorda com azia. É quase que loucura, as pessoas vão num rodízio de pizza, comem até explodir porque elas têm que comer o máximo que der, porque está pagando, né? E aí outro dia você acorda mausaço. Ou você chega em casa, toma um estomazil, toma lá um negócio efervescente para você tirar o desconforto que você mesmo criou. E aí você se arrepende, como a gente brinca, né? Poxa, aquela última fatia, ela acabou explodindo, não precisava dela. Na verdade, é o prazer imediato e a conquista maior. Hoje eu sei que eu tenho que abdicar de alguns prazeres imediatos. Claro que é gostoso, às vezes, você acordar mais tarde. Claro que é gostoso, às vezes, você comer um negócio mais gorduroso, um negócio mais calórico. Mas e será que realmente vai fazer sentido para mim lá na frente?
Será que isso está alinhado com o meu objetivo de vida, com a vida que eu realmente quero ter? Será que eu realmente preciso gastar 500, 600, 700 reais num tênis? Ou eu posso ter a mesma funcionalidade e o mesmo conforto por mais barato? Será que realmente eu preciso gastar um dinheiro que eu não tenho agora? Ou eu posso primeiro poupar, me planejar e aí sim conquistar aquilo que eu quero? Então cuide, porque às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o prazer imediato ele te sabota. E isso é autossabotagem. Você fica suscetível ao prazer imediato e esquece que você vai viver por muito tempo. E nem vem com aquela desculpinha que eu sei que alguns devem estar pensando: ah, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, porque para o seu azar você é capaz de estar vivo amanhã. E depois de amanhã, daqui a 1 ano, 5 anos, 10, 20, 30, e só para o seu azar você vai viver 50 anos. E aí você vai ficar naquela desculpinha: não sei se eu vou viver até amanhã. Será mesmo? Claro, existe um equilíbrio, eu não estou falando para você não ter nenhum prazer imediato, senão a vida no presente também perde o sentido. Mas cuide, tenha boas sensações e prazeres, mas foque nos prazeres maiores e com uma conquista maior. É muito mais gostoso você ter um corpo saudável, uma conta bancária favorável, um relacionamento mais próspero, do que você ficar abdicando às vezes por uma coisa que não vai fazer tanto sentido logo depois que você acordar. Então se pergunte: será que se eu fizer isso agora, o resultado disso me ajuda daqui a 1 semana, 1 mês ou quem sabe 1 ano? Se a resposta for não, você já sabe o que deve fazer. Não faça. Se essa comida que você vai comer agora vai te ajudar daqui a 1 mês, 5 meses ou daqui a 1 ano, se a resposta for não, então não coma, porque ela não tem sentido. Afinal de contas, você está buscando uma qualidade de vida maior. Então eu te convido agora mesmo para você pegar a ferramenta Prazer Imediato e Conquista Maior e preencha lá. Preencha aqueles prazeres que você sabe que você tem, seja com hábitos ou vícios de comida, de bebida, de compras, enfim, quais são os prazeres imediatos que você tem, e coloca lá naquela ferramenta, coloca na lista. Depois você coloca do lado, na outra coluna, quais são as consequências desse prazer imediato. O que vem carregado junto? De repente o prazer imediato de comer uma fritura me cause o quê? Um desconforto gástrico. E aí depois você vai colocar na terceira coluna o que você ganha, qual seria a sua conquista maior se você evitasse o prazer imediato. Então eu penso o seguinte: se eu evitar o prazer imediato de comprar um tênis agora, será que eu não consigo em muito breve comprar de repente algo que faça mais sentido para mim? Seja uma cama melhor, ou não sei, de repente trocar o carro, comprar um apartamento, não sei qual o nível que nós estamos falando aqui, mas será que eu não consigo, se eu abdicar desse prazer imediato, ter uma conquista maior que vai ser muito melhor para mim, muito mais favorável, muito mais interessante? Porque uma coisa é certa: se você ficar vivendo a vida só atrás de conquistas, de prazeres imediatos, você vai ter uma vida provavelmente muito vazia em todas as dimensões: social, conjugal, familiar, financeira, espiritual. Então vamos aprender a ter um pouco mais de autocontrole. E como é que eu consigo isso? Isso você vai aprender nos próximos dias com toda certeza. Mas agora o mais importante é o quê? Entender e listar quais são os prazeres imediatos. Porque você vai perceber que daqui para frente tudo vai ficar um pouco mais fácil de controlar. Porque as estratégias para ter esse autocontrole, nós vamos passar por elas nos próximos vídeos. Beleza? Vá lá, preencha a ferramenta e nos vemos no próximo vídeo.